pessoal, tudo bem? Meu nome é Andressa França, tá? Eu tô aqui com muita honra, muita satisfação para contribuir aí com mais uma live do nosso curso MS, tá? Essa live de hoje a gente vai tratar sobre Junho Vermelho, né? Que vai versar sobre a doação de sangue, tá? E a gente vai falar, né, da doação de sangue de forma geral, quando no processo de transfusão, né, de todo o ato transfusional, de ciclo do sangue também, tá? E é um assunto que tem muita importância nas provas, sempre teve muita importância nas provas de concursos e residências de forma geral, e vem em crescente. A gente tem muita atualização, a gente tem muitos pontos de cobrança, a gente tem documentos muito interessantes que eu vou tratar para você. E essa que vos fala, se você não me conhece, meu nome é Andressa França, faço parte aí desse maravilhoso e seleto time dos professores do curso MS, né, especialmente na enfermagem, tá? Sou formada pela Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará, fiz residência em oncologia, curso também em conclusão de especialização em cuidados paliativos, tenho uma experiência variada, né, que vai desde a minha área de formação primária, que é oncologia e cuidados paliativos, até unidades de terapia intensiva, saúde cardiovascular. Geralmente são esses temas que eu falo, tá? Também tenho um histórico aí de concurseira, certo? Graças a Deus com experiências muito exitosas, desde aprovações em concursos municipais, concursos e seleções públicas nos âmbitos estadual, municipal e federal. Hoje estou como funcionária pública, né, federal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Tá? Então é como aprovada e nomeada que eu falo para vocês como futuros nomeados e aprovados, certo? Se Deus quiser e se você permanecer comigo até o final dessa live. Inclusive, queria já conversar aqui muito sério com vocês, que vocês fiquem comigo até o final, porque tem uma surpresa que a gente vai anunciar, tá? Enquanto o curso MS, tá bom? Então, devidamente apresentados, vamos começar, não é? Então, a gente vai tratar aí do nosso Junho Vermelho, como eu falei, acerca da transfusão de sangue e hemoderivados, certo? E aí, vocês estão animados? Vocês têm deficiência em relação a esse tema? O que vocês acham? Vocês sentem dificuldades? Quem já é concurseiro aí? Cai em prova, né? Das provas que você tem experiência, caiu nas provas que você fez? Qual o teu grau de dificuldade em relação a esse tema, tá? A gente vai naturalmente, né, um formato mais de live, a gente vai fazer revisão aqui de temas que são muito importantes, tá? Naturalmente, é um assunto bastante extenso e um pouco complexo, mas eu vou tentar simplificar da melhor forma para você e te apresentar os principais gatilhos de prova, tá? Tanto fazendo uma revisão com o tempo, quanto o que está mais em voga para cair hoje em dia, tá? Então, fica comigo e vamos lá. Ó, vamos para frente, tá? Pega aqui minha caneta, ativar a canetinha de gatilhos, tá? Primeiramente, tem alguns pontos que eu queria fazer uma revisão bem breve com você, tá? Que é acerca do processo de doação de sangue de forma geral. Algo que é muito esquecido e ainda está em implementação na prática de muitos serviços é acerca da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, tanto no processo de doação de sangue, tanto no processo do receptor, né, da transfusão de fato, né? A gente é preconizado aí a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Isso já foi cobrado em provas antes, né, e voltou a cair atualmente. Então, lembrar disso aí. Outra coisa, acerca do processo de respeito à privacidade, especialmente do doador. Aqueles exames de triagem que a gente conhece, iremos revisar, os seus resultados, eles só vão poder ser entregues ao próprio doador, né? E, claro, não posso entregar a terceiros esses resultados, exceto quando há uma procuração legal, quando há uma documentação legal desse processo, tá? Outra coisa que, né, caía há um tempo atrás e voltou a ser cobrado em prova, e isso tem um grande potencial aí, então queria trazer para você, é acerca do processo de triagem de doadores, né? Nada mais em voga do que a gente conversar aqui sobre o processo de doação de sangue e trazer esses pontos em específico, tá? Então, o que é que ele fala acerca do processo de triagem?
Aqui a gente vai falar muito, né, como documento principal da Portaria 158 de 2016, que vai versar aí sobre todo o processo do ato transfusional, tá? Então, quando ela fala, a Portaria 158, acerca da seleção dos doadores, ela não é muito exata em relação à função de cada profissional, ela não é tão explícita assim, mas ela traz alguns gatilhos e as provas têm explorado isso, e é aqui que eu quero que você foque, tá? Então, como critério para a seleção de doadores, tá? O profissional de saúde de nível superior, ele não falou enfermeiro ou médico nesse momento, mas ele falou um profissional de nível superior, então cuidado, se eu quero que na hora da prova, se isso aqui cair, você esteja com a minha voz falando na sua cabeça. Profissional de nível superior, qualificado para tal, obviamente, capacitado para tal, obviamente, e sob supervisão médica, tá? Então, pode ser um enfermeiro triador? Pode, mas ele precisa estar sob supervisão médica. E, às vezes, é muito importante a gente conhecer esses aspectos de lei seca mesmo, porque muitas vezes, como vocês sabem, a prova vai mudar aí um comando, uma palavra dessas, ou vai tentar confundir o candidato, mas isso não vai acontecer com vocês, tá? E aí, né, esse profissional de nível superior, que seja adequadamente qualificado, capacitado para tal, sob supervisão médica, ele vai avaliar todos os antecedentes e o estado atual do candidato a doador para determinar se a coleta vai poder ser realizada, tá? Sem causar prejuízo ao doador, né? Ao próprio que vai doar o sangue e fazendo a proteção do receptor. Eu sempre gosto nas minhas aulas de trazer exemplos de vivências, porque essa experiência, né, esse meio que sensorial, ajuda você a memorizar de forma mais fácil. Eu mesma, né, diante de uma crise alérgica, há muito tempo atrás, não sabia e fui, não, aí chegou o dia, hoje eu quero muito fazer minha primeira doação de sangue e cheguei com uma crise alérgica. E é uma indicação de inaptidão temporária, então passei por todo o processo de triagem e acabei, né, precisando fazer uns dias aí, retornar depois, posteriormente, a solução, né, da crise alérgica para poder fazer a doação de sangue de fato. Então, passei por um profissional, né, de triagem com esses critérios aqui e ele viu que eu não estava apta naquele momento à doação e pude retornar depois para efetuar, ok? Então, algumas coisas muito importantes, tá? Esse é um mapa mental elaborado por mim, tá? Onde eu trago aqui, eu acredito, os principais pontos de cobrança de provas, tá? Eu quero atenção especial, né, o processo aqui os pontos de idade, de peso, de sigilo, de frequência de doação, tá? E o estilo de vida de doador, tá? Como pontos de importância aqui em relação à nossa portaria e às cobranças de prova. Idade, a gente vai conversar bem direitinho em relação a isso, mas geralmente ela vai permear aí entre 16 anos completos e 69 anos, 11 meses e 29 dias. O peso, mínimo de 50 dias. A gente falou de idade, a gente falou de peso. Quer dizer que pessoas que não pertençam a esse critério não poderão efetuar a doação? Não. Quer dizer que elas vão precisar de avaliação médica para individualização caso a caso, ok? Acerca do sigilo, né, um ponto de fácil memorização, mas é importante que a gente tem que ter o sigilo preservado e o que a gente já conversou. O que pode se receber acerca desses, o que o doador pode receber? O resultado dos seus exames de triagem. E se for entregue a terceiro, só pode ser feito com respaldo legal mediante procuração respaldada, tá? Frequência de doação, isso aqui é muito importante, isso aqui cai muito em prova, sempre caiu, é meio que não tem um crescente, isso aqui sempre caiu e de vez em quando vai aparecer na tua prova, tá? Frequência de doação, a gente vai ter diferença entre os sexos para homem e para mulher. Eu costumo dizer que para homem a gente vai ter, né, uma frequência maior e um intervalo menor de tempo. Então, a gente vai ter o 4-2. A gente vai ter o máximo do homem 4 vezes ao ano, que é esse 4, e
o intervalo de 2 meses no mínimo entre essas 4 doações, ok? Então, para homem é o 4,2, para mulher a gente vai ter 3 doações no ano, com um intervalo de 3. Então, homem, certo? 4,2, mulher 3,3, tá? Um bisuzinho que eu dou aí para você lembrar. Homem 4 vezes ao ano de frequência de doação máxima, com 2 meses de intervalo, tá? Homem pode doar mais vezes com intervalo menor. Homem tem mais hemoglobina, tá? E eu preciso de um gatilho de hemoglobina um pouquinho maior para o homem. É fisiológico o homem ter um pouquinho mais de hemoglobina, tá? Entre outros aspectos que justificam essa maior capacidade de doação em relação à mulher. E a mulher, por sua vez, a gente tem 3 vezes ao ano de doação máxima, com 3 meses de intervalo pelo menos entre as mesmas. E lembre-se, por que essas diferenças fisiológicas? A mulher tem um processo de menstruação, entre outros aspectos que trazem essa diferença. Ok? Estilo de vida do doador. Isso aqui costuma cair mais, se é o teu interesse, né, concursos para hemocentros de forma geral, isso aqui vai cair com certeza. Em concursos, cai de forma mais rara, tá? No entanto, pode cair especialmente o processo vacinal aqui, que a gente está tratando da contraindicação de doação de forma definitiva, de forma indeterminada e de forma temporária, tá? Então, acredito que aqui pode ser cobrada a questão de contraindicação após os processos vacinais de forma geral e a gente vai pincelar um pouco disso, ok? E aí, só falando um pouquinho, só exemplificando um pouquinho, aqui a gente já tratou, né, sobre a frequência de doação, mas eu trouxe esse quadrinho aí para você usar nos teus mapinhas mentais, nos teus estudos, então usa para isso, mas eu quero grifar junto com você aqui os processos de idade, certo, de peso, sendo mais explícita, tá? Idade entre 16, né, a partir de 16 anos, eu disse que dá para doar, tá? Mas 16 e 17 anos, o que é que cai muito em prova? O consentimento formal por escrito do responsável legal. Afinal, aqui a gente está falando de uma pessoa menor de idade. Então, pode doar? Pode doar. Mas a gente precisa de consentimento formal. Doação fora de faixa para menores de 16 anos e maiores de 70, somente, como eu falei, após análise pelo médico do serviço de hemoterapia, uma pessoa especializada nisso, né? Com avaliação do risco-benefício do procedimento. A idade máxima para a primeira doação, a gente tem aqui de 60 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Professora, é menos que o máximo? É menos que o máximo. Mas, né, já que é uma pessoa sem histórico de doação de sangue, a gente tem esse crivo aqui para o processo transfusional, ok? Sumir aqui para vocês. Sobre o peso, o que a gente tem de muito alta cobrança de prova? É que, para ser selecionada a doação, eu falei para você, precisa ter 50 quilos, não é? Falei para vocês, não foi? E aí, tá? Mas, quem tem peso abaixo de 50 quilos não pode ser aceito de jeito nenhum para doar sangue? Não. Eles podem ser aceitos, não é que devem, podem, tá? Após avaliação médica. E caso eles doem, o volume de anticoagulante que é adicionado a essas bolsas, ele precisa ser proporcional a esse volume coletado, tá ok? E durante o processo de triagem transfusional, a gente tem análise também de alguns dados, né, entre eles pulso, pressão arterial, hematócrito, hemoglobina, que a gente vai revisar via questões, mas eu queria trazer aqui para você em relação a pulso, tá? Em relação a pulso, a gente tem que ter características normais, eu não posso fazer transfusão ou coleta sanguínea de um doador que está no processo de arritmia cardíaca, por exemplo, ok? E aí a gente tem um crivo para isso, a gente tem um parâmetro para isso, que é, não posso ter nenhum processo de bradicardia severa, aí de menos de 50, nem mais de 100 batimentos por minuto, eu não posso ter bradicardia nem taquicardia, tá? E aí, o que tiver fora disso vai entrar em avaliação médica, tá? Parâmetro para pressão arterial. O que é que a gente tem? Um parâmetro de não pode ser maior de 180 e a diastólica
não pode ser maior de 100. Quando a gente trata de sistólica, temos 180 como um parâmetro máximo e diastólica de 100, ok? E doadores com limite de pressão arterial fora desses parâmetros também só podem ser considerados mediante avaliação médica. Ficou fácil? Ficou tranquilo? Professora, eu sei disso aí. Ótimo, mas eu preciso lembrar, eu preciso afinar, eu preciso validar com vocês os pontos principais de cobrança em prova, tá? E aí vamos para a questão que é que mais nos interessa após essa breve revisão, tá? Vamos lá. Questão fala sobre a nossa gloriosa, maravilhosa Portaria 158 de 2016, que eu falei para vocês que é a nossa literatura base quando a gente trata do processo de doação sanguínea. Então vamos. De acordo com a Portaria 158 do Ministério da Saúde, analise as assertivas abaixo. 1. A frequência máxima admitida de 4 doações anuais para o homem e de 3 doações anuais para a mulher, exceto em circunstâncias especiais que devem ser avaliadas e aprovadas pelo responsável técnico do serviço de hemoterapia. Que perfeição! Isso aqui a gente vai falar, tá na Portaria 158, certo? Do artigo de número 37, você vai achar lá, tá? Lá da portaria. É exatamente lá que você vai ver todos esses critérios para doação. Lembre-se, no processo de doação sanguínea, tudo que fugir do que é protocolar, do que é parametrizado, deverá ser aprovado pelo médico hemoterapeuta, ok? Então, vamos para frente. Então, correto, item 1, beleza? É um item verdadeiro. 2. O doador de sangue ou componentes deverá ter idade entre 16 anos completos e 69 anos, 11 meses e 29 dias. E aí, foi isso que a gente falou? Foi? Foi sim. A gente falou que são exatamente esses e em casos de necessidades que sejam tecnicamente justificáveis, aí o candidato que tenha menos idade do que isso ou mais de 70 anos, ele pode ser aceito mediante avaliação de riscos-benefícios, tanto para a qualidade dessa doação, né, para o receptor, quanto para a proteção do doador, tá? E lembrando aí que é muito importante você lembrar do limite da primeira doação, que é de 60 anos, 11 meses e 29 dias. Belezinha? Então, verdadeiro também o item 2. 3. Para ser selecionado para doação, o candidato deve ter, no mínimo, peso de 50 quilos. Isso aí, facílimo, né? Psicotécnico, show de bola. Demais, né? E lembrando, só que eu tenho aqui uma revisão interessante para você, que é falar que os candidatos que tenham perda de peso inexplicável, certo? Superior aí a 10% da massa corporal em 3 meses, certo? Eles precisam ser avaliados melhor, ser encaminhados para um serviço especializado para investigação do que levou a essa perda de massa e eles não serão selecionados, tá? Então, não selecionar. Então, revisãozinha aí para você, tá? Um item fácil, mas lembrando daqueles pacientes com perda de peso inexplicável superior a 10% nos últimos 3 meses que antecedem a doação. Esse aqui não dá para passar, certo? Isso aqui fala sobre alguma doença grave que pode aí estar cometendo esse indivíduo e aí ele precisa passar por investigação adequada e encaminhamento adequado. Então, também perfeito o item 3. 4. O valor mínimo aceitável do nível de hemoglobina, tanto para homens quanto para mulheres, é de HB 12,5 gramas por decilitro. E aí, eu falei para vocês que fisiologicamente existem diferenças entre os níveis de hemoglobina, a capacidade de doação para homens e mulheres. Então, aqui, tanto para homens e mulheres, não existe no nosso vocabulário quando a gente trata do processo de doação de sangue, tá? A gente tem diferenças e, ó, vou falar aqui para você, certo? Falei que a gente avalia pulso, avalia o estado do doador, né, de saúde de forma geral, passa por triagem clínica, tá? Entre esses aspectos é avaliado o nível de hemoglobina. E aí, quando a gente considera mulheres, eu preciso do nível de hemoglobina aí de pelo menos aí 12,5.
que é o que a questão falou, beleza, para a mulher, tá? Ou com hematócrito, aí pelo menos 38%, certo? Quando eu falo a letra F, gente, eu vou tentar me esforçar. Quando eu falo de homens, a gente já tem que ter um pouquinho mais, tá? A gente considera aí o nível de hemoglobina aí de pelo menos 13. Ô, professora, é tão pouquinho, mas precisa, tá? A gente precisa, e se tiver fora dessa faixa aqui, a gente vai precisar de avaliação individualizada. Ou, se eu considerar o hematócrito, eu preciso de um pouquinho mais, tá certo? Que é 39%. Então, está falso o item 4. Opa. Tá falso o item 4 quando ele fala que tanto para homens e mulheres eu tenho o mesmo parâmetro. Para mulheres eu tenho hemoglobina de aí pelo menos 12,5, o hematócrito de 38, e para homens hemoglobina de 3, o hematócrito de 39. Então, questão muito legal para que a gente possa revisar, né? Afinal, é o nosso principal objetivo. Então, temos aí itens 1, 2 e 3 como verdadeiros, correspondendo ao nosso item C. Ok? Vamos para mais uma questão, tá? Tá ok até aqui para você? Como é que vocês estão, tá? Estão gostando da revisão? Então, vamos lá, né? Vamos para frente. Questão bem novinha, tá? Do IDECAM, uma banca aí de grande porte que realiza grandes concursos. Então, vamos lá. A transfusão de sangue e hemocomponentes é uma tecnologia relevante na terapêutica moderna. Com base no referido tema, assinale a alternativa que aponta uma função do técnico de enfermagem no serviço de hemoterapia. Você lembra que eu conversei com você que a portaria ela não é explícita, né? Não é tão explícita assim quanto a gente gostaria em relação às atribuições de cada profissional no que tange ao processo de doação de sangue. Mas essa questão é muito interessante, tá? Então, vamos lá voltar para ela. E aí eu quero lembrar o que eu falei para você, tá? Nossa mini revisão no começo da nossa aula. Quando a gente fala, tá, do processo de triagem, isso é um gatilho que eu quero dar para você. Se eu falar, ativar a canetita. Se eu falar aqui do nosso processo de triagem, eu vou estar falando de profissional de nível superior, qualificado, capacitado, sob supervisão médica. Ok? E aí ele vai fazer o processo de triagem, né, de avaliação desse doador, desde o ponto de vista clínico, tá? Até o seu histórico, ok? Então, proceder à triagem clínica por meio de entrevista com um provável doador para avaliar os antecedentes clínicos, epidemiológicos, estado de saúde atual e outros critérios definidos para avaliação do candidato à doação de sangue, de acordo com a legislação sanitária e técnicas vigentes, em ambiente que garanta a privacidade e o sigilo das informações prestadas? Não, porque isso aqui não é atribuição do técnico de enfermagem mediante ser um profissional de nível médio, entre outras atribuições que ele vai ter diante do processo de doação de sangue, mas não é ele que vai proceder à triagem clínica, tá? Outro aspecto interessante que eu quero revisar, né, por isso eu trouxe essa questão tão bacana para vocês, é acerca do processo de privacidade e sigilo das informações prestadas. Não é no meio de todo mundo que vai ser feito, né? Você sabe que quando é feito o processo de triagem, a gente tem infecções transmissíveis pelo sangue, que são importantes de serem pesquisadas, muitas das quais são transmitidas, né, através do processo aí do ato sexual, certo? Então, são perguntas, né, diante dessa triagem clínica bastante íntimas. Então, pelo amor de Deus, não é do meio do povo. E a prova vai te perguntar isso, tá? Então, vamos lá. Então, tá errado o item A, não é o que a gente deseja, tá? B. Notificar ao doador a causa motivante da inaptidão para doação de sangue, garantindo total sigilo das informações e, quando necessário, proceder em encaminhamento ao centro de saúde de referência. Não é atribuição do técnico de enfermagem, tá? Isso aqui é atribuição do profissional de nível
profissional de nível superior, tá? Profissional que executa a triagem. Então, errado o item B também não é o que a gente está procurando, já que estamos buscando a função do técnico de enfermagem. Vamos ver se a C nos responde. C. Promover a identificação correta do paciente na etapa da coleta de amostras e do procedimento de infusão dos hemocomponentes e proceder o registro nas ações efetuadas no prontuário / ficha do doador de forma clara, precisa e pontual. Perfeito? Lá quando a gente fala no artigo 69, até colocar aqui para você, que eu acho importante para você localizar aí no teu estudo, no artigo 69 da nossa portaria 158, nossa, gente, perdoe a letra, viu? Perdoe a letra, é meu jeitinho de ser. Lá na portaria 158 de 2016, você vai ver lá no artigo 69, tá? Que ele vai falar o seguinte, que a coleta de sangue, ela deverá ser realizada sob condições assépticas, certo? Sob supervisão de médico ou enfermeiro, certo? E que todos os registros deverão ser feitos realmente da forma que a questão elencou para a gente, tá? E se eu falo sob supervisão médico ou enfermeiro, né, eu tenho sim, né, aí uma possibilidade do técnico de enfermagem proceder essa função, tá? Sem nenhum problema. E outra coisa que eu queria revisar para você, com você, é acerca dos tubos, dos frascos que a gente precisa, né? Tanto os tubos para os exames laboratoriais que vão ser feitos aí de triagem do doador e as bolsas que a gente precisa de código de barras. A gente sabe que não é a maioria dos serviços, mas o que a prova te cobra é o certo, tá? O que a prova te cobra é o certo. E o que a gente tem é código de barras ou etiqueta impressa. É o que a portaria diz para você, tá? Que permita aí essa vinculação dos tubos e das bolsas com a doação sanguínea. Belezinha? Então, você nos responde? Nos responde. Perfeito, lindo, maravilhoso, um coração para ele. Mas vamos ver por que o D não se aplica e se ele não se aplica. D. Solicitar a assinatura do doador no termo de consentimento livre e esclarecido, no qual declara consentir em doar seu sangue e na realização de testes laboratoriais. Olha, todo esse processo aí vai versar sobre a triagem, a gente já sabe, você já está cansado de a gente conversar aqui nesse momento que o processo de triagem é feito por profissional de nível superior sob supervisão médica, ok? Então não é atribuição do técnico de enfermagem. Ficou tranquilo para você? Então a gente tem resposta item C, tá? De coração. Beleza? Aqui o painelzinho da questão para você. E aí, tá tranquilo? Tô rápido, tô devagar? Eu sou ligeira, viu? Aqui, ó, é rápido. É rápido que a gente tem muito para conversar. Então, vamos lá. Ó, aqui eu quero conversar um pouquinho com você, que eu acho realmente importante da gente trazer um pouquinho de teoria acerca dos processos de inaptidão. Lembra que no começo da aula eu conversei com você que processos de inaptidão, assim, quando a gente é muito cri-cri, é mais cobrado para quem quer fazer concurso de hemocentro. Mas isso tem, de vez em quando, aparecido em algumas provas, certo? Algumas provas de importância, né? Alguns concursos, né, de grande interesse, tá? E tem algumas coisinhas que eu acho que é interessante da gente compreender, tá? Primeiro, e a gente vai tocar em alguns pontos principais que eu quero que você se atente. Primeiro, obviamente, são aquelas doenças, se já é conhecido que o doador ele tenha infecções, né, transmissíveis pelo sangue. Isso aí eu acho que é tranquilo, né, para você entender, para qualquer pessoa entender, não é? Mas tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, que é o caso da malária, que é uma das principais condições aí de inaptidão definitiva para a doação, tá? Eu acho importante aí você lembrar. Outra coisa, aquele doador que ele tenha, seja alcoolista crônico, tá? Também é um candidato inapto definitivo, ou seja, ele não poderá doar sangue de forma definitiva, não poderá, não é, volta daqui a 12 meses, não é isso, ele não pode doar. Que eu acho que é interessante, que nas provas podem cobrar e vai pegar muito candidato, mas não vai pegar você, tá? Outro, quem sofreu choque anafilático, antecedentes de AVC, tá? Lembre-se,
Sangue é tecido vivo. O receptor ele precisa ser protegido. Então, algumas condições clínicas elas impõem riscos ao receptor. E a gente quer proteger o doador e quer proteger o receptor e quer fazer nosso ato transfusional de forma cada vez mais tranquila e mais segura, tá? Algumas doenças, quando não controladas, sejam LDPOC, asma, entre outras, tá? Câncer não pode, a gente tem câncer, né? Processos de metástase aí com disseminação hematogênica, então por via das dúvidas, esse candidato aqui não é elegível para doação de sangue, entre outras. Deixei o quadrinho aqui para você usar nos seus estudos, mas isso aqui tá lá no anexo, lá no finalzinho da portaria 158 para você revisar bem, tá? E aí o inapto temporário é aquele candidato que ele poderá proceder, né, à doação de sangue diante aí de alguns cuidados, né, de algumas especificidades que a gente vai precisar respeitar, tá? Então, algumas condições, né, por exemplo, que envolvem aí 12 horas de doação, a gente tem uso de maconha, ingestão de álcool, tá? Alguns esportes que envolvem risco para si, tá? 6 meses sem poder doar sangue até que isso seja resolvido. Quem fez procedimento endoscópico, o doador, ele se submeteu a algum procedimento, foi submetido a algum procedimento por via endoscópica, ele precisa que seja respeitado esses 6 meses para poder proceder e ser candidato novamente à doação de sangue. 12 meses. 12 meses tem algumas coisas interessantes aqui que, vez por outra, caem em prova, que são sexo em forma em troca de dinheiro, né, ou drogas, tá? Tanto para a pessoa quanto seus respectivos parceiros sexuais, certo? Outra coisa, homens que tiveram relações sexuais com outros homens, né, pelo aumento de risco de infecções transmissíveis pelo sangue, isso aqui não sou eu que estou achando, não sou eu que estou dizendo, é critério epidemiológico, tá? É através de estudos epidemiológicos isso foi evidenciado, tá? Para nós, profissionais de saúde, o que nós não desejamos, acidente com material biológico, tá? Com contato de mucosa ou pele não íntegra com esse material, ok? E algumas ISTs, né? Pós-cura, né? É uma IST, ok? Mas tem cura, foi curado, aí ele pode se candidatar novamente após 12 meses, ok? Esses são os principais pontos, certo? De cobrança aqui em prova que podem aparecer, mas tá aqui o quadrinho e ainda tem mais lá no anexo da portaria para você ver, tá? A minha aposta, eu vou trazer aqui em específico ao caso, quando a gente fala aqui de Covid, tá? De vacinas de Covid, a gente tem algumas notas técnicas da Anvisa, entre essas a que eu vou te trazer agora, que vão falar sobre o tempo de inaptidão, quando a gente considera alguns imunobiológicos e a pessoa poder ir lá se candidatar à doação de sangue. E aí, qual que é a dica aqui? Vai depender da tecnologia empregada nessa vacina, certo? Se é um vetor viral inativado, o que é, tá? Então, vamos ver juntos aqui, porque a gente tem prazos diferentes aí de inaptidão temporária para doação. Ó, lógico, né? Se a pessoa estiver infectada pela doença, por um Covid-19, ela não vai poder proceder à doação, tá? O que a gente vai falar aqui é aquela pessoa que foi imunizada, com em quanto tempo ela pode estar aí se candidatando à doação de novo. Se a gente falar de tecnologia de vírus inativado ou fragmento proteico sintético, como tecnologia empregada nessas vacinas, a gente tem aí tempo de inaptidão de 48 horas após a aplicação. São imunobiológicos, quando a gente considera aqui vacinas para Covid-19, como exemplo disso, a Coronavac, nossa tão famosa, tá? Quando a gente fala da tecnologia de vetor viral recombinante não replicante, a gente tem uma inaptidão de 7 dias após a aplicação. São exemplos de imunobiológicos que correspondem a essa tecnologia, a vacina de Oxford, do Reino Unido, ok? E, por último, e não menos importante, a gente tem RNA mensageiro ou DNA. Quando aplicada essa tecnologia, a gente também tem 7 dias após a aplicação para poder que o candidato, né, que foi imunizado por esse imunobiológico possa proceder à candidatura aí para doação de sangue. Então,
e como são exemplos de vacinas com essa tecnologia, a vacina Moderna e a Pfizer, tá? Então, a gente tem aí, ou é 48, então, professora, não lembro que vacina é, não lembro, beleza. Aí meu filho e minha filha vai chutar, você não vai chutar porque você é do curso MS, mas se acontecer uma tragédia na hora da prova, ou é 48 horas, ou é 7 dias, beleza? Paz. Então, vamos lá ver como é que isso pode ser cobrado em prova, tá? Vamos pra frente, belezinha? Ó, questão de número 3, tá? Bonitinha. Aqui a gente vai falar sobre influenza, tá? Mas é uma aposta minha, tá? Aqui segredo só entre nós aqui nessa live, tá? A gente vai falar sobre influenza, mas a minha aposta que cai sobre Covid-19, tá? Um candidato elegível à doação de sangue refere que foi vacinado contra influenza, tá? Nesse caso hipotético, a equipe de saúde deve orientá-lo que, após a vacinação, a pessoa ficará inapta temporariamente a doar sangue por um período de... Ficou fácil, né? Já que a gente revisou. A gente tem aí 3 meses? Não, senhora. A gente tem aí 72 horas? Não, senhora. Ó, lembra, na hora do desespero, infelizmente, eu preciso também te treinar para ser... O que eu quero aqui não é que todo mundo seja sabidão. Se você for, né, o melhor de todos, ótimo. O melhor candidato de todos, ótimo. Primeiro lugar, ótimo. Mas eu também tenho que te guiar também, caso hajam dúvidas nessa hora. Ou a gente está falando de 48 horas, ou a gente está falando de 7 dias, dependendo da tecnologia aplicada. Afinal, existem algumas metodologias que a gente vai ter adenovírus, uso de adenovírus, né, tecnologia de replicação viral. Então, nesse caso, pode não ser seguro para o receptor. Então, a gente tem um prazo um pouquinho mais esticado nessas tecnologias, que é o prazo de 7 dias, tá? Ou é 48 ou 7 dias, beleza? Com um bisuzão aí para você na hora do desespero, que não vai acontecer porque você é aluno do curso MS, ok? Vai acontecer que você vai ter certeza de tudo na hora da prova. Ó, então vamos lá. Quando a gente considera, né, os informes técnicos da campanha de vacinação, agora sendo mais clara em relação a esse imunobiológico, tá? A gente tem, em caso de influenza, aí 48 horas, tá? Então, geralmente vai seguir essa linha, e a gente falou também de Covid-19, então, item certo, item D de Deus misericordioso, cuida da nossa aprovação, tá? Então, questão de número 3. Show de bola, não foi? Vamos lá, mais uma maravilhosa para a gente revisar. Questão de residência e enfermagem. Sou muito fã das questões da residência, né, da Universidade Federal do Ceará. E vamos para frente. O enfermeiro é admitido no setor de agência transfusional, olha que empregão, né? E fica responsável pela vigilância de hemocomponentes. Sobre as boas práticas para a preservação de tais componentes, assinale a alternativa correta. A. O processamento e a modificação dos hemocomponentes são realizados em sistema aberto, rapaz, mantendo-se a esterilidade mediante o uso de métodos assépticos e soluções estéreis e apiorogênicas. Me diga uma coisa. Aqui o candidato, você está lá morrendo, você não, a concorrência. Tá lá, nervoso na hora da prova, passa um negócio desse direto e, no mínimo, vai perder tempo. Porque o candidato que não está treinado para resolução de questões, e muitas vezes não é o mais estudioso, não é o mais inteligente, é o candidato menos treinado, e é para isso que eu tô aqui para te alertar. Você precisa de comandos, você precisa de leitura clínica de prova, tá? Você precisa de comandos, gatilhos. Opa, porque na hora que você tá treinado para as palavras-chave, bate o olho aqui, você já não perde tempo, tá errado. Você não perde tempo e você não corre o risco de errar por marcar um item no qual você não leu com atenção. Então, parece psicotécnico, né? Professora, sistema aberto. Por que é sistema aberto? Porque se já é difícil manter a esterilidade mediante sistema fechado, imagina sistema aberto quando a gente trata de tecido vivo, de sangue, tá? Então, aberto, nada. Sistema fechado, ok? Errado, item A. B. Os hemocomponentes têm uma mesma temperatura ideal para conservação, sendo o controle da cadeia do fio uma medida fundamental para a manutenção da qualidade e da funcionalidade dos produtos. Ó, não.
Os hemocomponentes, eles têm temperaturas diferentes, as quais a gente vai conversar, porque isso aqui é uma das principais pontos de cobrança em provas de concurso, tá? Então, não tem. E sobre a cadeia de frio, a gente tem um ciclo do sangue que vai desde o procedimento de triagem de doadores até controle de qualidade, descarte de resíduos. Ciclo do sangue é um conceito que você tem que dominar para a sua prova, tá? Então, a gente tem que ter respeito de cadeia de frio. Quando a gente fala de respeito à cadeia de frio, estamos falando de temperatura de conservação de cada hemocomponente, tá? Então, tá bem errado aqui quando ele fala da mesma temperatura ideal. E professora, que temperatura ideal é essa de cada hemocomponente? A gente tem várias literaturas aí que vão trazer esse conceito para a gente, mas nós temos, né, segundo a portaria 158 de 2016, que eu já falei que é a nossa maravilhosa em relação a esse assunto, a gente tem, por exemplo, sangue total, certo? Nós temos, certo, aí que respeitar a temperatura de 22 graus, certo? Para mais ou para menos, certo? Podendo ser 2 graus a mais ou 2 graus a menos, certo? Do que 22 graus em média, tá? E quando a gente tiver que fazer plaquetas com esse sangue total, eu não posso ter temperatura inferior a 20 graus, beleza? Se o sangue total... Isso em formas de forma geral. Agora, se ele não for destinado à produção de plaquetas, eu preciso transportar, ó, se não for para plaquetas ou para sangue total, alguma coisa assim, certo? Eu preciso aí de 1 a 10 graus Celsius, tá? De conservação, beleza? Se for para concentrado de hemácias, vamos lá, CH como concentrado de hemácias, eu preciso aí de 1 a 10 graus Celsius, ok? Para assegurar a manutenção dessa temperatura. Se for CP como concentrado de plaquetas ou concentrado de granulócitos como CG, eu preciso aí mais ou menos de temperatura ambiente, como é o caso do sangue total. 22 graus, mais ou menos 2 graus Celsius para mais ou para menos esses 22, aí entre 20 e 24 graus Celsius no máximo, tá? Então, fica bem claro aí pra gente esse ponto, tá? Então, tá errado o item B. C. Para manutenção das propriedades dos hemocomponentes, seu transporte deve ser feito em temperatura ambiente, utilizando recipientes resistentes protegidos contra vazamentos, passíveis de lavagem e desinfecção regular. Vamos lá. Me diga uma coisa. Professor, eu fiquei em dúvida desse item, porque ele jogou para o universo, propriedades dos hemocomponentes. Isso aqui vai entrar na mesma coisa da mesma temperatura ideal que invalidou o item B para a gente. Tá? Ele jogou para o universo, ele foi bem geral. Então, nunca esse pode ser o melhor item para a tua escolha. Vamos ver se tem o melhor item? Aqui eu também estou te treinando para estratégias de prova. Teve dúvida? Certo? Teve dúvida? Professor, a maioria impõe transporte aí entre 1 a 10 graus. Beleza? Tá? Ó, D. No Brasil, são realizados testes laboratoriais de alta sensibilidade para todas as bolsas coletadas a fim de pesquisar doenças infecciosas que possam ser transmitidas pelas transfusões. Ó, hepatites virais B e C, SIDA, doença de Chagas, sífilis, HTLV 1 e 2. Ó, questão sensacional para nossa revisão, belíssima. Sim, essas doenças, esses grupos de doenças são os que são pesquisados de forma regulamentar. O que é que a prova pode tentar te enganar? Como que a prova pode tentar aí te induzir ao erro? Dizer que malária é feita a pesquisa para todas as bolsas, o que está errado. Malária, certo, é um dos itens que mais aparece como incorreção, certo, quando é cobrado esse tipo de ponto, tá? Esse tipo de questão aqui, ele pode ter vários formatos. Pode ser dentro de um item, pode ser como análise
Analise como VOF os seguintes itens e trazer essas doenças de cobrança e você vai prestar muita atenção no caso da malária, que não é para todas as bolsas, apesar de ser um dos principais responsáveis aí pela inaptidão definitiva de doadores, tá? Então você não vai cair em pegadinhas, esse é o meu objetivo aqui também nesse momento de nós, tá? Então, professora, estou em dúvida, meu Deus, socorro, socorro Jesus Cristo, isso aqui deixa candidato em dúvida na hora da prova, tá? Você vai escolher o melhor item e aqui há sim uma incorreção. Para manutenção de quando, existem alguns princípios que o examinador ele pode utilizar para induzir o candidato ao erro e não é necessariamente que esteja correto. Não, quando eu jogo aí um princípio de generalidade, como a gente tem aqui no item C, onde ele está falando para a manutenção das propriedades dos hemocomponentes, eu sei que existem hemocomponentes que vão precisar de transporte em temperatura, né, mais baixa, como concentrado de hemácias, pelo risco de contaminação bacteriana, que é 1 a 10 graus. Você não sabe, né? Aqui, o sangue total que não seja para a produção de plaquetas, que precisam de temperatura ambiente obrigatoriamente, e quem está em temperatura ambiente dura menos, ok? E os concentrados de hemácias também. Então, se existe um grupo, isso é raciocínio lógico, tá? Aqui nas questões de hemotransfusão. Se existe um grupo que não obedece a esse critério, já tornam o item como falso, tá? Então, te ensinando também aí técnicas de prova. Temos, portanto, item D como item correto da nossa questão. D de Deus. Vamos para frente. Tá ok para você? Tá bacana, tá? Ih, tô atrasada, vão me matar aqui do curso MS, mas eu só saio daqui quando eu entregar tudo para vocês em relação à doação de sangue. Um golinho d'água, então vamos lá. A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Um técnico de enfermagem recebeu uma bolsa O do laboratório, O positivo do laboratório, mas verificou no prontuário do paciente que o mesmo é AB positivo. Logo, deduziu que essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Na nossa prática clínica, e aí eu quero te diferenciar de prova. O que eu tô aqui para fazer é te ajudar em resolução de provas. E como que dentro do nosso contexto comemorativo aí do Junho Vermelho, a gente pode aprender a se esquivar das pegadinhas que os examinadores impõem nas provas quando tocam, no que tange a esse assunto, tá? Então, na nossa prática clínica, a gente muitas vezes recebe exatamente o tipo sanguíneo sem precisar pensar demais. Então, você muitas vezes esquece dos princípios aí de respeito à compatibilidade ABO e RH positivo. E é isso que a gente vai revisar aqui, tá? Primeiro, se não é o mesmo tipo sanguíneo, quer dizer que o paciente não pode receber? Não, quer dizer que eu preciso respeitar os princípios de compatibilidade. Então vamos lá. O paciente recebeu uma bolsa O positivo. O que é que a gente tem que lembrar do sangue O positivo? Que ele é, ou do sangue O, né? Não é o O positivo, é o O. Ele é o nosso doador universal, não é? Você não lembra disso? Só para lhe lembrar. Então, não. Então, eu já sei que O, ele doa, sim, para outro tipo sanguíneo, inclusive o AB. E já eu trago um esqueminha para você, mas segura as pontas aí. E ele verificou que é A positivo. Outra coisa que eu tenho que lembrar, quando eu falo de tipo sanguíneo ABO, eu sei que o O é doador universal. Quando eu falo de RH, né, do fator Rhesus aí, a gente tem que positivo, ele só doa para positivo. Esse é o meu respeito que eu tenho que ter. Então, O pode doar para positivo? Pode. Então, isso eu já deduzo antes de olhar os itens. Faça isso na hora da prova, porque isso facilita a tua vida, tá? Então, A, não poderia realizar a transfusão, pois são tipos de sangue diferentes. Pegou, toma distraída, de jeito nenhum, tá? Isso aqui pega o candidato acostumado com a prática clínica, onde a gente recebe ipsiliter, o mesmo fator sanguíneo, o mesmo tipo sanguíneo, beleza? Então, vamos lá. Errado, item A. B, não poderia realizar a transfusão, pois são fatores RH iguais, de jeito nenhum.
candidato aqui no curso MS sabe que RH positivo doa para positivo. Olha que legal a nossa revisão, né? Então, pode sim, se for fator igual. Tanto pode porque pode, a gente viu que pode. Tanto pode porque positivo doa para positivo. RH igual não é problema. O problema é RH diferente. Quando a gente vai tratar aí de RH negativo para ou RH positivo para doação para o negativo, tá certo? C. Não poderia realizar a transfusão, pois o tipo O é doador universal, mas só pode receber sangue do tipo O. O que está errado aqui? É o começo, não poderia realizar a transfusão. Nem leia mais depois que traz algo grotesco, porque às vezes você lê isso aqui e se confunde, tá? O O, ele é doador universal, mas o bichinho, realmente, ele só recebe de si mesmo. Mas tá errado o começo. C, errado. D, pode realizar a transfusão, pois a B é doador universal. Creio em Deus Pai, de jeito nenhum. A B é receptor, ele não é doador. Doador é O, porque o sangue O não tem nenhum antígeno que provoque a hemaglutinação grave, tá? E que nos sobra, mas vamos ver se está perfeito, pode realizar a transfusão, pois o sangue tipo O positivo é doador universal para todos os sangues com RH positivo. Que perfeição! É ele mesmo, tá? Show de bola, questãozinha, né? Isso aqui, em termos de prevalência de cobrança em provas, tá? No passado, muita cobrança. Passou aí um gap aí de 3 a 4 anos com pouca cobrança e voltou a ser cobrado. E de verdade, muito candidato bambeia aqui no mínimo, tá? Se não, erra a questão, tá? Então, vamos para frente. Aqui, vamos fazer uma breve revisão acerca de compatibilidade ABO, até para eu trazer esse esqueminha aqui que eu gosto muito de trazer para os meus alunos e estou dando de presente aqui para você nessa live do curso MS, doador universal, a gente está falando do sangue do tipo O, porque ele não tem antígenos, tem anticorpos A e B, mas né, vai ter pequenas aglutinações aí quando ele doa para outros tipos sanguíneos que tenham esses antígenos, tá? O O, doador universal, ou seja, doa para o A, doa para o B, doa para o AB, tá? E aqui, o A doa para si mesmo e doa para o AB, o B doa para si mesmo e doa para o AB, e o AB é o nosso receptor universal, tá? Então, lembre-se disso. Na hora da prova, não lembre, professora, faça uma piramidezinha dessa, com o O, o B, AB lá em cima, tá? Que você acerta. Fator RH, doação, positivo, lembre, positivo só doa para positivo. Sabendo disso, resolve questão, porque dá tudo certo, tá? Também tem esqueminha aqui, se você quiser reproduzir nos seus estudos, que facilita bastante para você compreender de forma positiva, de forma assertiva as suas questões, tá? E o seu aprendizado. E aí, negativo, quando a gente trata de fator RH, não é problema ele transferir para diferente, para positivo ou negativo. O problema é que a gente tem aqui aloimunização quando a gente tem positivo doando para negativo, tá bom? Show de bola? Vamos para mais questão. Ó, questão de número 6, estamos quase concluindo o nosso momento. Eu espero que esteja sendo legal para vocês. Me falem aí nos comentários como é que tá? Estou sendo clara? Vocês gostam desse assunto? Tá ficando bacana? Vocês estão pegando os bizus que eu tô dando? Tá? Então vamos mais. Questão de número 6, questão da gloriosa FGV. Durante um plantão da clínica médica, um paciente com hepatopatia necessitou de transfusão de plasma. A respeito desse procedimento, analise as afirmativas a seguir. 1. Os primeiros 10 minutos de transfusão devem ser acompanhados por um profissional de saúde qualificado para tal atividade, que permanecerá ao lado do paciente durante esse intervalo de tempo. Olha, isso aqui é um dos principais bizus e dicas que eu tenho para dar para você. Rapaz, isso aqui não cai, isso aqui despenca, isso aqui desmorona na cabeça do concurseiro. Por favor, isso aí tem que estar assim, ó, automático. A frase sai no piscar de olhos, tá? Então, sim, isso é muito cobrado em prova e os primeiros 10 minutos, sim, querido e querida, você precisa estar lá juntinho do paciente profissional que aqui instalou o hemocomponente, tá? Verdadeiro item 1.
2. As unidades de plasma devem ser transfundidas 6 horas após o seu descongelamento, não devendo exceder 48 horas se armazenadas a 4 graus, tendo uma margem aí de mais ou menos 2 graus Celsius desse valor. Olha, isso aqui, o que é que acontece? Está errado. Por quê? Ó, quando a gente trata aí de plasma, certo? E de crioprecipitado, a gente tem uns triquezinhos aí que a gente tem que respeitar, tá? Primeiro é que, antes de ser transfundido, o plasma e o crioprecipitado, eles são hemocomponentes aí que ficam congelados, tá? E aí eu só descongelo em banho-maria, né, aproximadamente aí a 37 graus Celsius, o seu descongelamento, em máquinas, equipamentos apropriados para esse fim, certo? Então, e com proteção para esse fim. E depois que eu descongelo, certo? Eu tenho que utilizar, não é 6 horas após, tá? É no máximo 6 horas após o descongelamento, certo? Então, descongelou 6 horas após. Mas tem um porém. Se for refrigerado, eu posso fazer, botar aqui para apontar para você. Se for refrigerado, certo? Eu posso fazer em 24 horas. Isso aí, refrigerado, eu considero aí entre 2 graus Celsius, que é o que ele precisa tá. Então, tá errado aqui os 48 horas e tá errado esse começo aqui, eu faço 6 horas após descongelamento. Eu faço em, no máximo, 6 horas e, se tiver refrigerado, né, que é esse comandinho aqui que ele deu, eu tenho que fazer até 24 horas. Beleza, então isso aqui cai demais, tá certo? Cai demais. E 3, a transfusão deve ser imediatamente interrompida em caso de reações alérgicas, mesmo que leves, urticária, e a bolsa deve ser desprezada. Ou um negocinho que eu tenho aqui para você. O que é a portaria, certo? E o guia de hemocomponente de 2015, que é muito utilizado para as provas, traz, certo? Em relação a essas reações. Sim, eu tenho que interromper no caso de reação transfusional, mas se for reação leves, e sempre ele traz esse exemplo do urticária, isso aqui despenca, tá? Despenca em prova, aí você não precisa, você faz o manejo clínico e continua a transfusão, tá bom? Você pode dar continuidade. Então, e não está correto o item 3. Então, a gente só tem aqui de verdadeiro, fazendo aqui a revisão, o item 1, não é? Então, vamos ver o que diz isso pra gente, que é o item aqui A, né? Item 1. Aqui o painelzinho da questão para você. Não saiu marcado, mas é o item A. Belezinha? Vamos para frente. Estamos acabando, tá? Segura as pontas e, ó, você fica até o final, que tem surpresa para você, tá? Surpresa, ó. Descontinho, mas não contei. Ó, questão de número 7, questão da gloriosa, maravilhosa VUNESP. Em relação aos cuidados que devem ser observados na transfusão de sangue e hemocomponentes, é correto afirmar que A. O concentrado de hemácias pode ser transfundido em acesso venoso compartilhado com cloreto de sódio 0,9%. Vamos lá. Aqui a gente trata de uma questão onde eu tenho que ter muita serenidade enquanto candidato do que eu posso e do que eu devo fazer, tá? Vamos lá. Concentrado de hemácias, ele pode ser transfundido com acesso venoso compartilhado com cloreto de sódio? Olha, o que a gente tem de recomendação? É que nenhum medicamento deverá nem ser adicionado à bolsa, nem correr junto, tá? Na mesma linha venosa. Exceto a solução de cloreto de sódio em casos, ó, casos excepcionais. Professora, você já vivenciou esse caso excepcional que é confuso para mim? Já. Tinha um paciente com hipotensão severa, com acesso periférico, ainda não confeccionado acesso central, e a gente precisava tanto, né, era uma perda volêmica importante com instabilidade hemodinâmica, e a gente precisava garantir estabilidade pressórica mediante expansão volêmica, mas você sabe que sangue, se não for para choque hipovolêmico, eu tenho uma velocidade de infusão. Então, respeita-se a velocidade de infusão e foi feita a infusão de cloreto de sódio concomitante para garantir estabilização pressórica desse paciente, tá? Então, um exemplo prático aí para você
a te ajudar no sensorial, na experiência com a questão, tá? Então pode sim, é um item bonito, maravilhoso, que provavelmente vai ser o nosso item certo, mas vamos ver o que nos outros não tá legal. B. Na ocorrência de febre, a contraindicação absoluta de transfusão no paciente. Ó, cuidado! O que é que se diz aí na literatura? É que não existe, ó, escute isso na sua mente, fixa na tua mente. O que a gente tem? Que não existe contraindicação absoluta? Não existe. Em caso de febre, o que a gente tem? É que é importante diminuir a febre antes da transfusão. É importante, não que é contraindicação absoluta. Por quê? E por que é importante diminuir? Porque a febre muitas vezes é aí uma possível início aí de reação transfusional e da maioria das reações transfusionais, como a gente vai já explanar um pouquinho, tá bom? Mas não é contraindicação absoluta não, portanto está errado. Isso aqui é uma grandiosíssima pegadinha para muitos candidatos, tá? Então tá errado o item B. C. Pode ser adicionado fluido ou droga ao produto hemoterápico desde que conste na prescrição. Não, pare com isso, pare com isso. Sabe o que é isso aqui? É triagem comportamental. Essa banca aqui, se você deseja algum concurso nessa garota, ela faz triagem comportamental de candidato muitas vezes a partir dessas questões. Isso é algo que eu sempre converso com os meus alunos, tá? Que é algo importante. Não é porque o médico prescreveu que tá tudo certo, tá? Você, enquanto um profissional de nível superior, profissional adequadamente formado, com raciocínio clínico e responsabilidade, só vai executar uma prescrição médica caso ela se encontre correta e segura. Não é porque o médico prescreveu que está correto. Não. A gente vai respeitar a literatura e o que é correto. Ok, cuidado. D. Na transfusão de plasma, o tempo máximo de infusão deve ser de 2 horas. Certo? O que a gente tem? Errado, tá? Quem é que tem um tempo de infusão maior, concentrado de hemácias, né? Você lembra, não é? Quando a gente fala aí de transfusão de plasma, a gente tem um prazo máximo, tá? O prazo máximo aí de 1 hora, tá certo? E o crio precipitado é o que a gente corre ligeirão, tá? Corre aberto. Tá? O único. Esse aí é máximo 1 hora, concentrado de plaquetas máximo 1 hora. O único que passa aí desse período é o concentrado de hemácias, pelo seu risco de hemólise ou de reação hemolítica, tá? Então a gente faz no máximo 4 horas, aí com a média de 1 hora e meia, 2 horas, como a gente vai tratar a seguir. Tá? Então errado. Item E, vamos pra frente. Caso o período de infusão exceda 3 horas, a transfusão deve ser interrompida e a unidade é descartada. Não. Sabe como é o nome disso aqui? Desperdício. Por quê? Ó, aqui mais um caso de generalização que o examinador espertamente utilizou. Por quê? Gente, acredite se quiser, tá? Que não seja você. Mas existem candidatos que eles param na generalização, que é uma das técnicas de elaboração de questões que o examinador vai utilizar e a pessoa buga, literalmente. Então, assim, se eu pensar num contexto geral, eu tenho um hemocomponente que ele corre até 4 horas. Então, se o meu período máximo é 4 horas, eu não caio na generalização aqui do examinador. Entende? Nossa live aqui de doação de sangue não é só conteúdo técnico, é aprender resolução, aprender e treinar, porque eu sei que você já sabe essas técnicas todas, tá? Treinar e exercitar a resolução de questões. É isso que faz um futuro aprovado, tá? Então, tá errado o item E, tá bom? Então, a gente fica realmente com o item A, como todo bonitinho, todo perfeitinho, como resposta da nossa questão, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui eu quero falar dessa bonita, maravilhosa, de forma breve, tá? Já que estamos quase com o tempo aí estourado, eu sei que o seu tempo é precioso, que você quer estar aqui comigo, eu sei. Mas que a gente precisa concluir, mas é importante que a gente fale sobre alguns pontos sobre essa resolução do COFEN. Ela é bem novinha, eu não sei se você sabe, mas ela é a resolução no que tange a hemoterapia, foi atualizada. Ela é essa bonita aqui que eu quero que você leia toda. Eu quero que você vá lá, tá? E vá ler ela, porque ela está caindo toda a prova que eu tenho visto, tem 1 ou 2 questões dessa bonita aqui, tá? E ela tá bem escrita, tá bem legal, tem alguns pontos importantes que eu vou te apontar, tá?
Primeira coisinha, só lembrando, quando a gente fala mediante um procedimento de alta complexidade é osso, né? Na live, Andressa, complexidade, tá? Ele é um procedimento de alta complexidade. Então, se é um procedimento de alta complexidade, quem participa da atenção de enfermagem à hemoterapia? Enfermeiro e técnico de enfermagem. Auxiliar está vedado nesse ponto, tá? Segundo resolução do COFEM. Beleza? Vamos para frente, de forma bem breve. Tem alguns pontos aqui que eu quero te apontar que são de importância para as provas. Ó, termo de consentimento, a gente começou a falar da nossa live sobre isso, tá? Outra coisa, tá? Que vai ser importante aqui é confirmar a identificação do receptor através de dupla checagem. Isso aqui tem caído muito, um monte na prova. Isso quando a gente estamos falando, desculpa, no pré-procedimento transfusional, tá? Outra coisa que despenca, meu Deus, despenca. Esse item aqui 10. Que eu sei, eu vejo você não fazendo o que a portaria manda, tá? Que é manter a etiqueta de transfusão afixada durante todo o procedimento de transfusão. Olha, sabe o que já aconteceu com uma colega? Colocou lá o hemocomponente, certo? Tirou, porque tirou lá, botou no bolso, guardou, levou, né? E aí o paciente teve uma reação transfusional terrível, tá? Realmente, assim, foi encaminhado, inclusive, a morte para investigação de tralha, tá? E aí, quando a colega foi olhar, certo? Foi atrás dessa etiqueta, ela tinha perdido. Ninguém achou essa etiqueta. Então, a gente não podia nem descartar se ela instalou em um componente errado, tá certo? Então, cuidado, tá? O certo não é à toa. A gente tem que respeitar procedimentos de segurança, isso para a vida e para a prova. Cuidado, que o certo é o cobrado, tá bom? E aí, manter a etiqueta de transfusão aficionada, tá bom? Outra coisa, garantir acesso venoso adequado, exclusivo e com filtro para macroagregados. Agora, o que a gente tem de recomendação é um filtro por hemocomponente, tá? E aí, vamos para frente? Dentro do procedimento, o que a gente tem aí de importante? Verificação 2 vezes do rótulo do hemocomponente, tá? Verificar conteúdo de bolsa e assegurar que a transfusão seja iniciada nos 30 minutos após a remoção da bolsa conservadora de hemácias no banco de sangue. Então, tirou do banco de sangue, chegou na tua unidade? Não, o concentrado de hemácias não vai ficar lá no balcão. Não sei te dizer quantas vezes eu não acabei vendo por esse atraso contaminação bacteriana desses concentrados, tá? Paciente realmente com quadro compatível. Então, assim, isso aqui é muito importante, isso aqui cai também muito, tá? Outra coisa que cai muito, que aqui que consta explicitamente que o profissional que instalou o componente fique lá na beira do leito do paciente 10 primeiros minutos, tá? Assegurando o gotejamento de 15 gotas por minuto, isso aqui mudou com essa portaria, e adequar a infusão, a prescrição médica se não houver intercorrência. Então, começa em 15 gotas e adequa a prescrição médica, tá? Isso mudou em relação às resoluções passadas. É importante que você lembre também. No pós-procedimento, o que a gente tem de importante de constar no registro? A data, obviamente, horário de início e término, sinais vitais do início e no término, certo? Origem e identificação das bolsas, identificação do profissional que realizou, registro de reações adversas, entre outros. Isso é simples, né? Isso a gente passa mais rápido. Ao técnico de enfermagem, o que eu chamo a atenção aqui em relação à prova? Cumprir prescrição efetuada pelo enfermeiro, mas não é à toa que está aquele grifado. Instalar o hemocomponente sob supervisão do enfermeiro. Não é ato privativo do profissional enfermeiro de nível superior. O técnico pode instalar sob supervisão do enfermeiro, tá? Outra coisa, aferir sinais no pré, intra e pós-procedimento transfusional. A gente vai ter questão trazendo isso aqui bem interessante, tá? Proceder ao registro, entre outros, mas os pontos onde eu mais queria te chamar a atenção estão aqui grifados, tá? E aí, vamos para a questão, tá? Sair aqui, porque senão não vou caber. Só beber um golinho d'água. Vamos lá. Questão novinha, bonita, maravilhosa. A transfusão de hemocomponentes
é um suporte essencial para muitos tratamentos e salvar vidas. As transfusões são realizadas para aumentar a capacidade do sangue de transportar oxigênio, restaurar o volume sanguíneo do organismo, melhorar a imunidade ou corrigir distúrbios de coagulação, tá? Não é recomendação para administração segura do sangue e de hemocomponentes. Permanecer com o paciente nos primeiros 10 minutos da transfusão para identificar prontamente sinais de possíveis reações. Os sinais e sintomas de uma reação hemolítica grave podem se desenvolver rapidamente dentro de minutos após a infusão de volumes entre 5 e 10 ml de sangue. Primeiro, o que a questão quer de comando? O que não é recomendação. Isso aqui, a questão foi impecável e se alguém tem dúvida que a melhor forma de estudar é resolvendo questões, olhando aqui no seu olho, ó. E é a partir daqui que a gente aprende, que a gente revisa. Se você ainda não sabe disso, saiba disso, ainda há tempo de você ser aprovado. Você vai ser aprovado resolvendo questões, tá? É a melhor forma de revisar. Então, olha que questão linda, maravilhosa. Ela te explica por que tu tem que ficar lá do lado. Ela explica a literatura, tá? Então, A, correto. Então, não é o que a gente está buscando, que a gente quer o errado. B, fazer constar na etiqueta de cada bolsa de sangue ou de hemocomponente a ser transfundido o nome completo do receptor, registro do hospital, leito de enfermaria, quarto, grupo sanguíneo e fator RH do doador e receptor, conclusão da prova cruzada maior e data de envio do hemocomponente para transfusão. Esse é o item que o filho chora e a mãe não vê. Tá? Porque quando se traz todos esses aspectos, o candidato para aqui, buga aqui, meu Deus do céu. Se acontecer, se você não lembrar 100% dos pontos ou tiver muito nervoso na hora da prova, deixa um pontinho aqui, tá? Passa para o próximo, vê se há um melhor item para a resposta da questão, tá? Então, calma, garoto, calma, garota, tá bom? Mas está correto, sim, tá? Bugou na hora da prova, ficou difícil, passa para o próximo item, veja se tem um item que responde melhor, tá? Caso não haja 100% de certeza de todos os itens. C. Observar que a febre não constitui contraindicação absoluta à transfusão. No entanto, é necessário tomar medidas para que a temperatura retorne ao valor normal antes de iniciar a transfusão, porque a febre pode ser um sinal de uma reação transfusional. Que perfeição, também não é o que a gente está procurando. Olha, cuidado com a literatura, porque dizer que não há contraindicação não quer dizer que você não vai fazer nada. É importante que você tente reduzir, mas existem pacientes, especialmente em processo de sepse, em febre de origem central, de sistema nervoso central, com disfunção hipotalâmica, que o paciente vai precisar transfundir, então ele morre. Então é custo-benefício mesmo, mas a gente tem que intervir para poder transfundir. Ok, então não é o que a gente está procurando no item C. O D, verificar e registrar sinais vitais antes da instalação de sangue e hemocomponentes 15 minutos após o início e ao término, certo? E aí, é recomendação eu fazer antes, durante e depois? Tá? É sim. Ok. Então, isso é preconizado. Eu quero aqui lembrar para você, tá? Outros 15 minutos que são de importância para a gente, tá? Aqui no processo de doação, tá? Quando a gente fala de 15 minutos, a gente tem 15 minutos legal de lembrar aqui, tá? Em relação a essa periodicidade do antes, durante e depois, ok? Outra coisa, em relação ao tempo, deixa eu ver se eu acho um cantinho aqui. Ao tempo de coleta, lá no processo de coleta aí do sangue do doador, tá? A gente tem aí que o tempo não pode ser, não pode ser superior a 15 minutos, sendo que o tempo ideal é até 12 minutos, tá? Então 15 minutos aí, que eu quero que você lembre que no tempo de coleta lá da doação, eu não posso ter um tempo de coleta superior, não é recomendado ter um tempo de coleta superior a 15 minutos, sendo ideal até 12, tá? E outro 15 minutos que eu quero que você lembre aqui como bisuzão pesado é que o doador,
Ó, vou botar aqui permanência do doador lá no serviço quando ele procedeu à doação de sangue. É que ele permaneça, no mínimo, 15 minutos lá no hemocentro, para garantir que tá tudo bem com ele, tá certo? Outro 15 minutos que eu quero que você lembre, que a gente acabou de falar, é que eu começo a transfusão com 15 gotas por minuto. Não é 15 minutos, mas é 15 gotas. Então, todos os 15 aí que são legais no processo de transfusão sanguínea. Você gostou desse bizu? Diz aí pra mim. Então, o que não sobra, né? Deve ter alguma coisa errada, eu acho, nesse item Vamos ver. É verificar o tempo máximo de permanência da bolsa em temperatura ambiente antes do início da transfusão. Até aqui, ok, né? O tempo é sempre o mesmo, independente do componente. Ultrapassado esse tempo, o produto deve ser descartado. De jeito nenhum. A gente já viu mais de uma questão falando isso. Que o tempo máximo de temperatura, que o transporte é a mesma coisa. Então, isso é uma tendência de prova. A gente quer o que não é recomendado, tá? Então, vamos para frente. Aqui, questão item é a nossa resposta da questão de número 8. E aí, para finalizar na nossa live, só saio daqui quando a gente acabar. Ó, não briguem comigo, galera. Ó, só sai daqui quando a gente acabar reações transfusionais. Isso aqui, ó, sempre tem, sempre tá. Não adoro que aconteça com os meus pacientes, tá? Me entenda bem, por favor. Tá? Adoro esse assunto, é um assunto muito bacana. Já trabalhei, né, em relação a um projeto de hemovigilância, isso aqui é algo que eu tenho carinho desde a minha graduação, tá? E aí, o que é a reação transfusional? Toda e qualquer intercorrência. Isso aqui, se você me fala se você tem dificuldade com isso aqui, né? Alguns candidatos, eles reportam, realmente, alguns alunos reportam um pouco de dificuldade em relação a esse reconhecimento dessas reações. Mas a gente vai trazer os bizus e as palavras-chave, tá? Toda e qualquer intercorrência que ocorra como consequência ao processo transfusional, durante ou após sua administração, é considerada reação transfusional. E aí elas vão ter meio que 4 categorizações principais. Entre elas, se é imediato ou tardia. Imediato eu entendo aquelas que ocorrem até 24 horas, tardias após 24 horas. E imunes ou não imunes, se é de etiologia imunológica, né, como tecido vivo no sangue, ou não imunológicas. E aí a gente tem, né, nessa categorização de reações imunes imediatas, a pior de todas, a que ninguém quer vivenciar, graças a Deus, que nunca ocorra, tá? Reação hemolítica aguda, a mais light dela, que é a febril não hemolítica, a alérgicas leves a moderadas, a anafilática e a trale. Eu quero chamar a atenção aqui, trale, lembre-se, é uma reação imunológica aguda. Por quê? Porque essa danada aqui tá caindo muito, tá? Então, meu papel aqui é te dizer o que está caindo muito para você, ó, atentar-se a isso principalmente. Não estudar apenas as tendências, não é isso que eu estou te dizendo, mas garantir aí afinamento para acertar as questões que podem ser difíceis e que não são as questões clichês que a gente está acostumado. Tardias, a gente tem algumas reações imunes, aluminizações eletrocitárias, anticorpos irregulares, tá? Doenças e enxertos versus hospedeiros, entre outros. E algumas reações não imunes de etiologia imediata, que também de vez em quando vão cair em prova, são a sobrecarga circulatória, tá? Hemosiderose é mais tardia, desculpa. Hipotensão, enfim, distúrbios metabólicos e vamos para frente. E em termos de condutas relacionadas a essas reações transfusionais, de forma geral, e aí a gente tem descrição aqui na portaria 158, a gente tem descrição no guia de hemocomponentes. O guia de hemocomponentes é um pouquinho mais completinho, por isso que é o que a gente vai trazer aqui, tá? A gente tem a recomendação de interrupção imediata da transfusão como ação prioritária, tá? Como ação prioritária. Não adianta, mas eu vou ver o que aconteceu com o negócio lá correndo. E aí você vai lembrar da questão que diz que 5 a 10 ml é desastroso para o paciente, quando a gente trata de, sei lá, pior panorama possível, que é transfundir um componente incompatível, tá? Então, interromper e comunicar ao médico, prioridade, tá? Temos várias coisas para fazer, mas um ótimo enfermeiro, ele sabe priorizar suas atividades.
E aí, eu manter o acesso venoso com solução salina, então não é retirar o acesso, é manter, porque o paciente pode precisar de intervenção. Verificar sinais vitais e observar o estado cardiorrespiratório, verificar tudo, comparar etiquetas, né, em relação ao processo transfusional. O que é que o guia de hemocomponentes fala que é interessante? Cai em algumas provas. Avaliar se ocorreu reação e classificá-la a fim de adequar a conduta específica de forma multiprofissional, tá? Não é ter certeza, porque muitas vezes a gente vai precisar encaminhar a amostra lá para o banco de sangue para poder se investigar realmente o que o paciente teve, tá? Mas é avaliar que possível reação foi essa. Avaliar possibilidade de reação hemolítica, tralha, anafilaxia e sepse, que são aí uma das principais de importância clínica que podem acontecer. Encaminhar a amostra para equipos, tá? E registrar ações no prontuário do paciente, beleza? Para isso a gente vai responder aí essa questão que é muito legal em relação à nossa aula, tá? Então, questão de número 9. A transfusão é um evento irreversível que acarreta benefícios e riscos potenciais ao receptor. Apesar da indicação precisa e administração correta, as transfusões podem ocorrer. Assinale a única alternativa incorreta, esse é o comando sobre a temática. A. As reações transfusionais, podem ser classificadas em imediatas, até 24 horas após a transfusão, ou tardias após as 24 horas da transfusão, imunológicas ou não imunológicas, que perfeição, não é o que a gente está procurando porque está correto. B. A lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão é uma relação transfusional aguda e imunológica, que perfeição. Lembra que eu falei que isso está caindo, que eu falo, ó, cuidado, tá certo? E aí, para a gente lembrar da tralho. Tralho é qualquer insuficiência respiratória aguda relacionada à transfusão e geralmente ela ocorre aí em até 6 horas, tá? Mais febre. Ok? Então, a gente suspeita de tralho sempre que ocorre isso, tá certo? C. Reação febril não hemolítica. Tem como sinais e sintomas febre, aumento da temperatura corporal mais de 1 grau Celsius, calafrios e tremores. Com certeza, tá? É isso mesmo. E D. Reação hemolítica aguda imune. Poderá ser detectada nos primeiros 15 minutos de transfusão de concentrado de hemácias. Sim, geralmente a gente tem aí após a infusão de 5 a 10 ml só de sangue, tá? Nos primeiros 15 minutos. E diferenciar ela da febril não hemolítica, que eu gosto de brincar com os meus alunos, que é a meio que light dessa garota aqui, tá? São motivos diferentes, essa aqui é principalmente relacionada à incompatibilidade, ABO, tá? Mas aí para você lembrar como gatilho de prova. E, diante da suspeita de uma reação transfusional, o enfermeiro deverá interromper a transfusão, comunicar ao médico e retirar imediatamente o acesso periférico do paciente. De jeito nenhum. Olha a questão não sendo clichê. O que é que o guia de hemocomponentes fala? Que você vai manter o acesso, tá? Então, cuidado. Belezinha? Então, temos aqui o que é incorreto sobre a temática. Item E, tá? E aqui pra gente. E questão de número 10, tá? Questão de número 10. Última questão da nossa aula. Sensacional, tá? Então, vamos lá. 10. Ao receber o plantão, o enfermeiro foi informado, desculpa, que AC, sexo masculino, 73 anos, primeiro dia de pós-operatório de gastrectomia, estava recebendo infusão de papa de massas, ai que bonitinho, há 20 minutos, por via Avunesp inventa, viu? Mas enfim, vamos pra frente. Cadê? Por via periférica exclusiva, sem apresentar alterações. Ao verificar os sinais vitais do paciente, cerca de 30 minutos após iniciar a transfusão, o enfermeiro constatou temperatura axilar de 38 graus Celsius,
frequência cardíaca de 102, frequência respiratória de 22, hipotensão, aqui, pressão arterial de 92/60. Frente a essa situação, considerando que o paciente se queixou de dor lombar e calafrios, vale meu Deus do céu, e que há alterações nos sinais vitais quando comparados aos valores anteriormente obtidos, o enfermeiro deve prioritariamente, aqui ele não quer saber o que você vai fazer, você vai fazer um monte de coisa, ele quer saber o que você vai fazer primeiro, tá? Suspender a transfusão e manter o acesso venoso com soro glicosado a 5%, errou, tá? Aqui eu tenho que manter com solução salina a 0,9, beleza? Ok? B. Comunicar ao médico e ao banco de sangue alterações nos sinais vitais? Ok, mas assim, não é o prioritário. O prioritário é eu suspender a transfusão e manter o acesso, tá? Então, não é prioridade. C. Repetir a avaliação dos sinais vitais em 15 minutos para confirmação das alterações obtidas anteriormente. Aqui, a cautela não é amiga, não é nossa amiga. Mas eu quero realmente ver, porque o paciente precisa tanto da transfusão. Sim, mas esse paciente aqui está ficando grave, dor lombar, certo? Hipotensão, sinais de choque. Rapaz, isso aqui pode ser uma reação hemolítica só para a bolsa e comunica ao médico. Isso aqui pode dar muito ruim e ml a mais significam a vida do paciente. Então, você vai parar a bolsa, ok? Tá? Onde estava? Então, não vai repetir a avaliação para ter certeza. Vai parar e só parar, beleza? D. Administração de medicação antitérmica prescrita para o uso, se necessário, e coletar a amostra de urina para o exame. Vai falsear. A febre pode ser um sinal de reação. Vai falsear a febre, vai perder tempo, o paciente pode morrer. Então, pelo amor da misericórdia, tá? E suspender a transfusão e manter o acesso venoso com soro fisiológico a 0,9%. Graças a Deus, a voz da razão. Socorro. Item é o nosso bonito, maravilhoso, tá? E aí, eu queria pincelar com vocês rapidamente, só para concluir. Respira, vai dar certo. Só alguns bizus que eu vou apontar aqui para você e vou deixar esse quadrinho aqui para engrandecer e abrilhantar os seus estudos em relação ao nosso processo de transfusão sanguínea, tá? No que tange às reações transfusionais. Reações imediatas, a gente tem hemolítica aguda, que eu já te falei que é a que ninguém quer viver, que é a pior de todas, que é a reação mais grave, que leva hemólise intravascular, que dá insuficiência renal, assim, é um desastre, tá? Já te falei que ela tem relação com incompatibilidade de ABO, tá? E com incompatibilidade de ABO, a gente está aqui pensando em erro, tá? Erro, alguma coisa deu ruim pra gente. Quadro clínico, aqui, por exemplo, nessa questão que a gente trouxe anteriormente, questão de número 10, possivelmente isso aqui tem sinais clínicos de uma reação hemolítica aguda, tá? E aí a gente tem, né, alguns fatores que eu quero te mostrar, te apontar como fatores, certo? Que, butuca liga, como diz o meu maravilhoso Ceará. Dor lombar e no local da punção venosa, hemoglobinuria, dificuldade respiratória, hipotensão e choque, sensação de morte iminente, CIVD e até óbito, tá? Se isso aqui acontecer, isso aqui trouxe para você já responde a questão enquanto possível reação hemolítica aguda, tá? Manejo imediato é hiperidratar, rapaz, é hidratação mesmo, tipo, manda esse sangue errado embora desse rim, pelo amor de Deus, trabalha rim, tá? Porque medidas de manejo imediato. Beleza? Ficou show? Eu tenho certeza que com essa dica vocês vão acertar as questões relacionadas a esse tipo de reação transfusional. Vamos para mais. Reação febril não hemolítica, eu já te dei a dica que é a reação light, tá? Meio que light. Não quer dizer que ela não precise de manejo, que não precisa interromper bolsa. Mas ela é light, assim, ela tem alguns sinais clínicos e tudo, é chata, mas ela é bastante frequente, tá? Ela vai ter um quadro clínico menos complexo. É isso que eu quero dizer para você, não é que você não vai manejar, tá? Febre e calafrios, tá? E o que vai ser importante para a prova, você já viu até cair, aumento de 1 grau na temperatura axilar pré-transfusional. Isso é muito importante. E aí, acontece principalmente em que pacientes? Pacientes politransfugidos. Aí, na próxima transfusão, o médico vai pedir um procedimento especial chamado leucorredução, tá? E aí, ela vai ser caracterizada por febre, tremores e calafrios.
E aí você vai medicar o paciente, parar a transfusão, medicar o paciente e vida que segue. Ok? Reação imediata do tipo alérgica leve é essa aqui que você não vai precisar realmente de um manejo mais complexo, né, como urticária. Você pode proceder à transfusão. Na anafilática, o que a gente tem de importante aqui em termos de palavras-chave? São reações de hipersensibilidade imediatas, aqui acontece muito aí com concentrados de plaquetas, tá? E aí a gente tem quadros de troce, broncoespasmo, insuficiência respiratória, tá? Mas eu não te falei aqui necessariamente de febre, tá? Como eu vou te falar aqui na tralha, tá? A tralha, ela tem alguns sinais clínicos aí diferentes da reação anafilática, porque na anafilática a gente vai estar tratando aqui de rastro cutâneo, de uma reação com mais características de hipersensibilidade imediata. Na trale, aqui eu quero chamar a atenção para você que ela vai ocorrer em 4 a 6 horas, é uma reação imediata, e você vai ter insuficiência respiratória grave e febre, dispneia e choque, tá certo? E a gente vai ter aí um edema pulmonar bem importante, tá? Essas são as principais que caem em prova, que eu quero que você dê atenção, que você grife com mais carinho, tá? E aí, a gente tem aqui outro quadrinho também, falando de outras reações mais tardias, que eu quero que você veja. Estou aqui só apresentando para você, mas como que eu falo? E quando a gente elenca aqui imunológicas e não imunológicas, aqui um quadrinho para você. Imunológicas, a gente tem reação hemolítica aguda, a febril hemolítica, a trale, a anafilática, ok? Alérgica. E as não imunológicas principais, sobrecarga volêmica, entre outras, como você pode ver no quadrinho a seguir. E eu fico por aqui no nosso momento. Eu espero que tenha sido muito legal, tá? Um pouquinho atrasados. Mas o importante é entregar tudo para você nesse assunto que é tão importante, tá? E o que eu queria anunciar, nossa surpresa aqui do curso MS, estou sendo porta-voz dessa surpresa muito especial que foi preparada para você, é realmente que o curso está com 20%, tá? Agora é só por 24 horas, então, pelo amor de Deus, corre para adquirir o curso da Resmult, tá? Essa surpresa que a gente queria te anunciar. Para você adquirir, né, esse desconto tão especial, é só entrar em contato via atendimento do curso, tá bom? Foi um prazerzão estar com vocês, tá? Obrigada pela interação, ok? Espero que vocês vejam tudo, foi preparado com muito carinho, já que esse é um assunto muito engatilhado para a prova de vocês, tá? Não vou me delongar mais, foi um prazer enorme mais esse momento com vocês. Gostaria de aparecer mais, mas realmente estou residindo em Uberlândia, tá? Mas estou sempre aí com vocês na preparação, qualquer coisa, esse é o meu contato, né? Se tiver dúvidas, feedbacks, além dos contatos do curso MS, tá? Prazerzão, grande abraço e até a próxima. Tchau!